Fala pessoal, estamos aqui para mais uma resenha do Assunça. Desde já, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal, assistem. E o Gordinho, ó, fala aí no microfone um pouquinho aí, o que eles têm que fazer? Dar o like, compartilhar, deixar recados, deixa aí os convidados que vocês querem ver e bater uma resenha também, não é isso, Gordinho? Isso mesmo, me chamou cedo, hein, chefe? Vamos trabalhar um pouquinho, né? Só eu trabalho. Isso. Galera, já curte aí, deixa o seu like, comenta e principalmente se inscreve no canal. 50% das pessoas que assistem não se inscrevem, é muito importante para você ajudar a trazer mais convidados. E deixa aí quem vocês querem ver. E chefe, apresenta o nosso convidado. Exatamente. Hoje, olha só, hoje eu chamei o Gordinho antes do convidado. Mas o convidado é um cara muito especial, que eu tenho muito carinho, muito respeito, um cara que eu fui treinado depois que eu fiquei 10 anos fora do Brasil. Eu voltei e fiquei alguns meses sem jogar, sem receber, treinava, só me preparava porque eu sabia que a oportunidade ia chegar e eu tinha que estar preparado. É aquilo que a gente fala sempre. É melhor você estar preparado e a oportunidade não chegar do que você não estar preparado e a oportunidade bater na tua porta. E aí, você vai fazer o quê? E eu me preparei muito e por isso que em 2010 eu tive como treinador esse cara sensacional que até hoje a gente tem uma amizade muito grande. E chegamos em terceiro lugar do Campeonato Paulista, o campeonato mais difícil, o campeonato estadual mais difícil do país. Nós conseguimos esse feito com o Grêmio Prudente, depois de muita coisa que aconteceu, que a gente vai falar aqui no podcast. Meu parceiro, Vinícius Eutrópio, meu treinador, o cara que eu chamo de chefe. Acho que os treinadores que eu tenho carinho, gratidão e uma amizade legal. Vinícius, Felipão, esses caras eu trato como chefe, porque para mim foram chefes e conduziram bem os seus atletas como funcionários e acho que todo chefe tem que ser assim. Conduzir seus funcionários como eles conduziram nós no Grêmio Prudente, ele como treinador, eu no Palmeiras, Felipão como treinador também, então tem que ser assim. Vinícius, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado pela tua presença aqui, vamos falar um pouquinho da tua carreira, falar um pouquinho das tuas conquistas e como foi difícil chegar onde você chegou, né? Então, obrigado, primeiramente, muito agradecido por você estar aqui. Bom, primeiro, boa noite a todos. Assunção, você sabe que é fantástico eu estar aqui, né? Às vezes eu vou até me emocionar, porque a nossa história é longa. Peço desculpas, mas é impressionante, né? O que a vida ela nos leva e o que ela nos mostra, né? Pensar que 13 anos atrás a gente estava se conhecendo ali, depois de um ônibus, descendo de um treino, né? Tivemos aquele papo que você faço questão de contar, né? Porque foi fantástico. Aquilo para mim marcou muito, vindo de você, e hoje eu estou sendo aqui entrevistado por você, principalmente pela sua carreira e pela pessoa que você é e tem demonstrado ao longo da sua vida. Agradeço, que é isso. Acho que na nossa vida, eu sempre falo aqui em todos os convidados e meus amigos que vêm, e eu falo sempre que eu sempre cultivei minhas amizades para tê-las depois que eu parasse. E graças a Deus eu tenho muito amigo mesmo, e isso foi criado na minha carreira como atleta profissional de futebol, de eu ter feito essas amizades que eu digo verdadeiras, de verdade, que quando eu preciso, principalmente agora que a gente está com podcast, eu ligo e com você não foi diferente. Chamei uma vez só, Sunsa, tô com você, só não posso a próxima terça, mas na outra pode ter certeza que a gente vai estar junto. Então, Vinícius, aqui, falo sempre, aqui não é uma entrevista, aqui é um bate-papo, quero que você fale um pouquinho da tua história para que as pessoas conheçam um pouquinho da história do Vinícius, o que foi, como começou tudo, não só a carreira como treinador, mas o Vinícius já foi atleta também, já foi atleta profissional de futebol, então fique à vontade, conta um pouquinho dessa história, de onde você é, como começou, onde começou e o pós-carreira e depois treinador de futebol. Ah, maravilha. Eu sou mineiro, né, de Mutum, interior de Minas, mas saí de lá aos 6 anos, fui criado em Belo Horizonte, e lá iniciei nas categorias de base do Cruzeiro, depois do Cruzeiro América, foram 8 anos, e seleção mineira também, naquela época disputávamos o Campeonato Brasileiro Sub-20 de seleção, né, e eu fui pela seleção mineira, e dali rodei
14 anos, né? União São João de Araras, que é legal falar, que era um time, Legal. tinha Roberto Carlos, Veloso, boa. Éder Aleixo, Henrique Queixada, um time que subiu da Série C à Série A. Eu fui capitão daquele time e joguei no Criciúma 2 anos antes de ser campeão da Copa do Brasil também. Rodei bastante aí o Brasil, terminei no Náutico, minha participação foi no Náutico. Engraçado também, que é um jogo que eu fui capitão, chegamos a uma final contra o Sport Recife, eu todo feliz, perdemos, né, mas fui treinar e no outro dia o treinador falou comigo, Vinícius, preciso falar com você, me chamou, né, pegou aqui no ombro, né. Vem cá, senta aqui, vou te contar uma história. Preciso de você, eu falei, tô aí, chefe, chefe, tô aí pro brasileiro, ele falou, não, preciso de você agora aqui do meu lado. Aí eu falei, pô, você toma aquele choque, 33 anos ainda, tinha muita lenha para queimar, eu pensei, falei, rapaz, 33 eu vou te falar. E capitão do time, né, falar, rapaz, eu quero trabalhar com futebol, né, já tinha feito educação física 2 anos aqui em Araras, ali, em Piracicaba, no Unimep, falei, quer saber, eu vou cortar caminho. Eu já vou mudar de lado. E mudei, sem problema, nunca mais tive vontade assim de jogar, sempre já com a cabeça pensando realmente em treinamentos e melhoria da gestão ali do futebol, assim, fora campo. E dali eu saí, o treinador foi para o Atlético Paranaense, Arthur Neto, e me convidou para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é aquele mundo imenso, mas é legal o que você está falando. E abriu seu programa com isso. Quando eu cheguei e vi aquele mundo imenso, eu nem imaginava que tinha um centro de treinamento, um clube no Brasil com tamanho organização. Eu falei, cara, deve ter muita gente boa que trabalha aqui. Eu vou ter que ser muito bom. Eu não sabia ligar um computador. Comprei um computador velho, numa favela, que eu não tinha dinheiro, parei duraço, sem grana, comprei, paguei um menino para me dar aula, comecei a colocar no Word treinamentos individuais para Cocito, para Silas, para Luiz Carlos Goiano, para o Kelly, aquele timaço do Atlético. E aí, quando o Arthur saiu do Atlético, eles pediram para eu ficar. E aí depois eu fui convidado para ser coordenador da categoria de base. Aí eu também, puxa, o que eu vou fazer? Eu não sei nada. Petralha falou, Vinícius, tem 5 anos que não sai um garoto daqui. Nunca saiu um jogador para a seleção brasileira de base. E a gente também tem 15 anos que não forma um goleiro. Falando isso hoje parece uma brincadeira. E também não vendemos jogador para o exterior. Eu só preciso de um jogador por ano para o profissional. Assim, junto com toda a equipe, né? Mas também muito da minha cabeça, mas um trabalho em equipe, nós quebramos todos os paradigmas de uma formação de atleta. Sabe? Nós colocamos teatro para os garotos. Ele é obrigado a ir ao cinema. Eles faziam atividades esportivas diferentes, natação, vôlei, basquete, toda segunda. Criamos dia do goleiro, dia da posição e não da categoria. Todos os laterais treinavam juntos. Unificamos todas as categorias. Os treinadores sub-14 davam treino com sub-20. Montamos grupo de estudo. Modificamos completamente tudo que tinha de assim, normal no futebol. E no final desses 3 anos nós tínhamos 27 jogadores no profissional, aquele timaço Jadson, Dagoberto, Fernandinho, que foi vice-campeão do Brasil. Era para revelar um só, pô. 17 jogadores na seleção brasileira e mais de 25 milhões de euros vendidos. Aí eu voltei para o profissional, né, tive uma passagem no profissional também, cheguei a vice da Libertadores com o Antônio Lopes e fui para o Fluminense como coordenador. No Fluminense eu aceitei esse desafio como coordenador do profissional. Também tinha 23 anos que o Fluminense não ganhava um título. Montamos toda a estrutura, conseguimos a Copa do Brasil, de novo vice da Libertadores. Né? E aí depois de 9 anos, fazendo todos os processos, sendo auxiliar, coordenador, foi aí trabalhando que em todas as áreas. Foi. A forma que eu conheci o Parreira foi muito interessante, foi muito bacana. Porque foi uma forma de conhecer ele como profissional e depois como técnico, né? Então a primeira forma foi, quando eu saí do Atlético em 2006, eu cheio de ideias milaborantes, tudo aquilo, aquele troço todo do Atlético, eu peguei, o Parreira era coordenador da seleção. Eu consegui o e-mail do Parreira e mandei o e-mail pro Parreira. Porra, Parreira, eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Assim, assado. Eu faço isso, eu faço aquilo. E mandei e disparei o e-mail pro Parreira, coordenador da seleção, né?
E qual foi a resposta? Nenhuma. Nem te respondeu. Não respondeu, imagina o meses ele tem. Tanto de Aí tudo bem, isso foi 2006. Aí em 2007 eu tô lá no Fluminense, bate um cara no meu ombro, um dos diretores, fala, Vinícius, Parreira já ouviu falar de você, ele quer te conhecer. Ele tá te esperando lá na casa dele. Olha pra você. Ele era o treinador? O Parreira? Da seleção, coordenador da seleção. Era o coordenador da seleção, mas ele não queria falar sobre isso, ele queria me conhecer como pessoa e ele tinha aquele congresso que era o Futicom. Foi o maior congresso aí da América do Sul por anos, no Copacabana Palace e tudo. Ele me conheceu, fiquei 4 horas batendo papo com ele. Isso eu conto no curso da CBF também, porque é interessante. Depois de 4 horas que abri o computador, mostrei os processos, tudo organizadinho. Aí ele, pô, eu quero que você participe, eu quero que você me ajude, que você convide, faça convidados, que faça conteúdo junto com outros, o João Paulo Medina, Antônio Carlos Gomes, né, Fernando Gonçalves. Eu quero que você participe desse grupo nosso para fazer tudo, o Futicom bem forte. Eu falei, não, professor, tudo bem. E fui levantando, ele pegou no meu ombro, pôs a mão no meu ombro e falou assim, porra, Vinícius, falar com você, cara. É difícil, né? Eu falei, o que é, professor? É difícil pra gente que não foi jogador de futebol, né? Aí eu falei, puta, como é que eu falo agora que eu fui jogador, né? Foi sem graça. E eu conto isso na CBF Academy, né? Daqui 2 dias eu vou estar lá dando aula, porque era impensável um ex-atleta naquela época ter uma organização daquela. Quer dizer, o ex-atleta era o quê? Era um ex-atleta, pô. Você não sabe nem escrever direito, sim, entende? Sim, sim. Então, ele jamais pensou na cabeça dele que eu poderia ter sido um jogador. Eu falei, não, já joguei contra você, eu no União, você, o senhor no Bragantino e tudo. E ali eu conheci ele a primeira vez, né? Então, fiquei no Fluminense. Aí, depois disso, participei de todos os congressos com ele e do Fluminense. Aí, depois de 9 anos, eu falei, não, agora eu vou para a carreira solo, agora eu quero ser treinador. Eu passei por todos os processos, já consegui um dinheirinho, porque futebol você precisa ter um dinheirinho, né? Agora eu vou. E comecei lá no Ituano, né? Comecei no Ituano como treinador. E é legal porque, basicamente, tirando 1 ano da minha carreira, todos os anos eu consigo alcançar, basicamente, os objetivos dos clubes. Então, o Ituano era não cair. Quando eu saí, estávamos em 8º. Aí o Parreira volta para o futebol. E aí, sim, ele me convida como um... Ele fala, Vinícius, eu sei que você é treinador, cara, mas eu vou te convidar, você não vai ser meu auxiliar, você vai ser o meu co-treinador. Aquela forma inteligente de falar, vem que você vai fazer as coisas, e eu vou ser o manager, né? Aí eu voltei pro Fluminense. Tinha saído há 3 meses, voltei pro Fluminense. 3 meses depois. É. Aí depois do Fluminense, nós saímos, né? Ele saiu, eu também achei que eu deveria sair, apesar de todo mundo querer que eu ficasse, já era da casa. Falei, não, vou sair, eu acho justo, você saiu, eu quero sair junto. E fui pro Prudente, onde nós nos conhecemos. Né? Isso em 2010. 2010. Né? Aí Prudente também conseguimos os objetivos. Não, mas o Prudente, né? gente, calma aí. Não vamos já direto no objetivo. É. Vamos falar um pouquinho da chegada em Prudente. Porque no começo era em Barueri. É. Não era nem o Prudente. Era o Grêmio Barueri, que era do lado de Caieiras. Fui convidado. Na verdade, eu estava lá desde 2009. Isso nós estamos falando de 2010 já. Eu estava desde 2009, só que eu não pude jogar. Eu cheguei lá em maio de 2009. Não sei que diacho que deu lá, que o Barueri teve um problema com a CBF, que todo mundo... Vários jogadores chegaram depois que eu cheguei e jogaram o Campeonato Brasileiro. E a minha documentação... Você conheceu o Eli. Você viu quanto era organizado o Eli. Né? Então, o Eli, com toda a documentação, liberação do time onde eu estava, em Dubai, tudo bonitinho, numa pasta. O Eli foi eu nunca vi um cara mais organizado que o Eli. Acho que só o Vinícius, para igualar do jeito que ele está falando aqui. Porque o Eli, a gente saía de um clube, ele fazia toda a documentação, colocava numa pasta. Aí quando eu fui jogar, uma história, quando eu fui jogar no Criciúma, eu cheguei lá, eu dei essa pasta lá pro diretor, que fazia toda a documentação, ele falou, cara, eu nunca vi isso. É o único. Eu nunca vi isso. É o primeiro jogador que me vem com uma pasta toda certinha, com toda a documentação, que eu só tenho que levar pra CBF e mais nada. Né? Então o Eli, ele fez a mesma coisa no Grêmio Prudente e infelizmente eu não joguei em 2009. E aí em 2010 foi onde eu assinei o contrato e depois de 3 dias veio a informação de que o Grêmio Barueri estava
saindo da cidade de Barueri e estava indo para Presidente Prudente. Né, Vinícius? Foi justamente onde eu entro nessa história também. Eu estava voltando do Futicom em dezembro, né? O Rodrigo Pastana com o Walter, o pai, me ligaram e falaram: Vinícius, onde você está? Estou voltando. Você pode dar uma passada aqui em Barueri que a gente precisa conversar com você, temos interesse que você seja o nosso treinador. Cheguei lá, conversei com eles, ele falou: só que a gente tem também uma novidade. Nós não vamos ficar em Barueri. Eu falei, pô, Alphaville, Barueri, pertinho, do lado, pertinho, do lado de Araras, do lado de tudo. Pô, tá bom. E aí falaram, o que você vai fazer? Eu falei, nada, vou ficar aqui já com a roupa do corpo, né? Vamos lá visitar, vamos fazer alguma coisa, né? E aí eles falaram, nosso maior objetivo é não cair, porque a mudança vai ser drástica, né? A gente não tem um campo para treinar, não tem nada. Eu falei, então vamos embora. Não tínhamos absolutamente nada. Não tínhamos absolutamente nada, né? E aí que entra a história que eu vou ter que contar agora, né? Fique à vontade. E aí o Rodrigo... Boa noite, Catarina! Tudo bem? Ó, a Catarina chegou. A Catarina Boa noite. É que organiza tudo aqui. Chegou cedo. Esse é o Vinícius, Catarina. Tudo jóia, Catarina? Prazer. Tem umas coisas pra contar do Marcos aí, depois eu perdi. Continua aí, Vinícius. E aí fomos para Prudente, 600 quilômetros, eu acho, né? 600 quilômetros. O Pastana chegou para mim e falou assim, porra, Vinícius, deixa eu te falar. Isso já no domingo, apresentamos no domingo, conversa com a Assunção, cara. Porque o Assunção ele não vai ficar com a gente. Eu falei, mas como assim? Qual o problema? Rapaz, o Assunção mora do lado ali, ele estava lá treinando com a gente, ali do lado, porque é ali perto da casa dele. Mas vai ter Portuguesa, Ponte, vai ter um tanto de time atrás dele. Eu falei, Eu falei assim, mas eu não vou conversar com um cara que eu não conheço assim, eu não sou assim, né? É diferente, deixa eu estabelecer um contato primeiro. Aí treinamos, aí chegou na quinta-feira, ele desceu do ônibus, depois de um treino, que a gente ia de ônibus, né? Atrás dos campos lá. Falei, Assunção, vamos conversar aqui, tá gostando dos treinos? Aí a Assunção falou comigo, olha, chefe, vou falar a verdade com você. Eu vim aqui, me apresentei, só o primeiro dia, mais como forma de educação, mas para me despedir. Só que aí eu cheguei e vi o treino, falei, pô, esse treino é diferente. Legal. É legal. Vamos ver o segundo dia. Falei, também. Terceiro, também. Hoje, o quarto dia, eu liguei pro Elizinho, meu agente, falei, Eli, eu vou ficar porque o trabalho desse treinador vai me fazer voltar para um time grande. Eu me ofereci há 6 meses para os times, eles viraram as costas para mim e o seu trabalho vai me fazer voltar para um time grande. Aí eu brinquei, né? Não posso deixar, né? A bola quicando, eu falei, você me leva junto, né? Então, para mim foi fundamental isso, né? Porque vindo de você, com toda a experiência, Espanha e um mercado mundial, né? Ouvir aquilo para mim foi muito gratificante e ter, né, o aval de uma pessoa como você. E eu fiquei muito feliz porque não bateu metade do campeonato, você já estava sendo contratado pelo Palmeiras, né? E foi uma coisa assim, loucura, né, chefe? Porque a gente foi para Prudente e ficamos lá quase 60 dias no Hotel Fazenda. Né? Comissão técnica, jogadores, todo mundo, porque a cidade também não comportava, né? Como é que você vai arrumar apartamento e casa para todos os jogadores, comissão técnica, essas coisas todas. Então, foi difícil. Lembro que a gente ia naquelas fábricas lá jogar e a gente chegava lá, tinha umas vacas lá no campo, a gente tinha que... As vacas e os bois lá, a gente ia tirá-los do campo para que a gente treinasse. Muitas vezes a grama estava alta, a gente treinava só numa parte do campo. Bem lembrado, bem lembrado. Eu tenho essas fotos, eu mostro para os jogadores dos clubes que eu vou, né? E eu fiz um desafio com você, não sei se você lembra, com vocês, que era a gente estar sempre antes de vocês chegarem, estar com tudo montado. Sim. Então a gente acordava cedo, ligava para o secretário de esporte, onde vai ser o treino? Tal campo. Meu carro estava novinho, rapaz. Nossa. Não parava. Novinho, aí eu colocava estaca, tudo, e aí a comissão técnica antes montava tudo, e justamente tirava grama de um lado e vocês treinando do outro. Quer dizer, foi ali, quando você quer, e era talento, muito jogador bom juntos, são muitos, né? No entanto, que daqui a pouco a gente vai falar o tanto de jogador bom que saíram depois daquele Campeonato Paulista, que você começou o trabalho, depois o Toninho Cecília terminou, né? Mas o grupo, quem montou foi você, e a gente vai falar dos jogadores que saíram, mas vamos falar das dificuldades, porque foi difícil, né? Foi difícil porque não só isso, e as viagens também, né? Para todo lugar que a gente ia jogar era 5, 6 horas sempre, o tempo todo.
Para cada lugar que a gente ia jogar Campeonato Paulista, São Paulo, qualquer outro lugar, o Prudente é longe de tudo. É longe de tudo. Então eu ia naqueles ônibus, saía e voltava sempre de madrugada. Mas é o que você falou. Era difícil, mas a gente queria. Justamente. O pessoal muito focado. Né? E aí uniu talento com seriedade, vontade e deu aquele resultado. Né? E foi um resultado bacana. As dificuldades eram muitas, em termos, imagine você, 60 dias no Hotel Fazenda com 40 jogadores, mais 30 da comissão técnica e sem as famílias, né? Então, ou seja, é uma concentração de 60 dias, cara, com 15 dias de concentração que a gente fica trancado, né? Todo mundo junto já é ruim, imagine você ficar 60 dias, cada quarto tinha 4 caras. É difícil. 4 caras, cara. Normalmente é isso, você pega uma pré-temporada, hoje dia você faz com 7 dias fechado, no máximo 10, mesmo assim você dá uma quebrada no meio e ainda dá liberdade para os jogadores sair. Imagina 60. Né? Então, ou seja, para acontecer isso, era uma galera, uns jogadores que queriam muito, e eu estava voltando de fora, de 10 anos fora, foi o que o Vinícius falou, bati em muitas portas aí, em muitos times e sempre recebendo o não, e outros jovens começando, querendo também, onde o Vinícius mesclava a experiência com a juventude, por isso que deu certo, né? E então foi muito bom o trabalho, foi um trabalho que, por mais que a gente estava longe de casa, mas foi um trabalho de vencedores. Né? Comissão técnica muito boa, com a maioria dos caras que Marquinhos hoje está na seleção. Né? Marquinhos muita hoje, gente. Eu tive aula também com o Gabriel. Com o Gabriel, que era nosso psicólogo, muito né? No bom, curso da CBF de gestão, tive aula com ele. Marquinhos, preparador. Tinha Diego Serri também. Diego Serri, que hoje, baita de um gestor de futebol, um cara que, quando eu cheguei em Barueri em 2009, ele era treinador junto com o Goiano, Luiz Carlos Goiano, né? É verdade. Eram os dois treinadores. E é meu amigo também, vou chamá-lo também qualquer dia para vir bater um papo de gestão, que é ele sempre bom. bom. Cara é bom. Semana passada eu trouxe, quer dizer, no episódio passado, foi semana passada, né, Gordinho? Semana passada a gente trouxe o Mitsu, que é um gestor de fortuna. Foi na outra? Fala pra nós. Foi antes do Sgarbi, verdade. Obrigado, Gordinho. Às vezes você ajuda, hein, parceiro? Obrigado. Foi 2 semanas antes do Sgarbi, teve o Mitsu, que é um gestor de fortuna, que veio aqui falar um pouquinho da grana dos jogadores, que os jogadores têm que fazer com a grana. Então a gente é um podcast onde vamos falar de tudo, né? Tudo que é bom para o jogador, que é bom para a família do jogador, para a família que conduz a carreira do jogador. Isso é muito importante a gente mostrar para o jogador de futebol essas dificuldades que tem. Justamente. E quando a gente chegou na semifinal do Campeonato Paulista com o Toninho Cecílio, a gente estava feliz naquele momento ter chego naquela situação, mas nunca nos esquecemos do trabalho que a gente fez com você. Né? A gente tinha um grupo bom de muitos jogadores que saíram, Tadeu, Carlos Eduardo, que hoje está no Botafogo. O Eduardo do Botafogo. É o Eduardo, meu amigo, putz, você mandou um recado no Instagram lá, mas que esse cavanhaque todo aí, com essa barba toda, eu não te reconheci, parceiro. Você era um moleque, shake, né? Você era um moleque, então não deu pra te reconhecer, mano. Aí teve o William José, Marcelo Oliveira, o próprio Jefferson lateral, o Éder, Paulão, João Vitor. Teve uma galera boa. Flavinho, né? Era muito jogador bom mesmo. O goleiro, Giovani, goleiro também. Foi meu goleiro depois, acho que na Ponte. Teve Paulo Sérgio também, Paulo César. Depois já era nego velho, experiente, mas jogou lá no Grêmio Prudente também. Né? Então, ou seja, foram pessoas que tivemos aí muita força de vontade e foi um grupo muito legal. Era um grupo muito bacana. O preparador físico, eu esqueci o nome dele. É o Marcos Seixas. E o outro, o Magrelo lá. Como é que era o nome dele? O Magrelo que a gente zoava. O preparador, o principal era o Marquinhos, mas tinha outro Magrelo, Carioca, né? Então a gente zoava muito ele também. Então foi um grupo muito bacana, né? E depois ali do Prudente, o que aconteceu?
Daí do Prudente eu recebi uma proposta, fui para o Estoril de Portugal, que foi importante na minha carreira, 2 anos, justamente naquele período auge ali da periodização tática. Né? Tem uma passagem muito bacana no Estoril, interessante eu passar aqui. Primeiro eu fui e assisti 4 jogos da última temporada, antes de eu iniciar a temporada. Em maio, assisti os 4 jogos, conversei com o treinador que eu ia substituir, olha para você ver, né? E já fiquei lá... E sem problema com o treinador, né? Sem problema, e ele já tinha sido avisado que não ia dar continuidade, a Traffic, né, ia mudar a gestão, o modo e tal. O primeiro ano não foi tão bom assim, lá dos resultados, e eu fui justamente para mudar. E assisti e fui para a seleção da África do Sul com o Parreira, que ele me convidou para ir para a seleção. E fui para a seleção e foi fantástico também, um capítulo na minha vida, culturalmente, profissionalmente, ótimo. Aí quando eu voltei, nós fomos fazer a pré-temporada no Brasil. E aí eu peguei o capitão do time, que lá é o capitão 1, 2, 3. Tem 3, é verdade. 3. E aí eu peguei esse capitão, Assunção, e falei com ele assim, Marco, tem 2 coisas para te falar. Logo no primeiro dia, uma boa e uma ruim. Aí ele, mister, pode falar a boa. Falei, a boa é o seguinte. Não, é a boa. Olha, eu estou aqui no Estoril, vou ficar aqui 2 anos, eu vim pela empresa, e eu estou aqui para melhorar, para subir o time, para isso e aquilo e tal. E depois eu vou voltar para o Brasil. Né? Então o Estoril não é meu, é seu, do João Coimbra, e falei o nome dos capitães. Então pense já na sua cabeça, já no balneário, né, vestiário, como o meu substituto. Eu vou te preparar para isso. Tá? Pense com isso. Ele, tá, obrigado, chefe. E a ruim, eu falei, você não vai jogar comigo. Putz! Ele, como assim? Ele tinha artrose já, pô. Ele tinha artrose no joelho. Você fez com o cara que o treinador fez com você lá no. Foi no Náutico. Eu falei, não. Olha só, cara, não guardou pra ele. Foi, não, vou fazer. Fizeram comigo, eu vou fazer com você também. Aí, resumindo. Passou um ano, nós somos campeões portugueses do tipo do aspirante. Ele foi capitão, ergueu o troféu. E aí, pô, tivemos colocações muito boas, ganhamos do amistoso do Benfica, do Jorge Jesus, ganhamos do Sporting depois de 45 anos. O time jogava. E ali também foram muitos jogadores revelados que ficaram 3 no Porto, 3 no Benfica, 2 no Sporting. Foi muito bacana. Bom, aí ao final disso, eu saí antes do final. No outro ano ele já tinha parado realmente, era o meu diretor esportivo e / auxiliar. E levei também um outro auxiliar, que é meu primo, que pouca gente sabe, que jogou na Espanha, que é o Fabiano Soares, que foi técnico do Atlético Paranaense, do Vitória, meu primo, jogamos na mesma posição. Levei ele para ser meu auxiliar. E aí, quando eu saí, no meio da temporada, esse cara veio, o capitão, e falou, mister, eu não sei o que fazer, porque eu vou te substituir. E eu não estou preparado ainda, eu não sei nem dar um treino direito. Eu falei assim com ele, Marco, é o seguinte, eu vou te dar um conselho. O conselho que me deram. Não, eu não recebi conselho nenhum quando eu parei. Só me falaram, vai. Falei, Marco, é o seguinte, nós somos de geração diferente, idades diferentes, culturas diferentes, países diferentes, cabeças diferentes. Se nesses quase 2 anos você ficou comigo, achou legal o trabalho e tem alguma coisa para seguir, siga. Se não, cara, rasga tudo e faz do seu jeito. Treinador tem que ter convicção naquilo que faz, sempre respeitando a ideia dos outros, mas fazendo o que você faz. Resumindo, quem é esse cara? Marco Silva, do West Ham. Tá lá no top da Premier League. Então, melhor campeonato do mundo. Eu não fiz ruim parar o cara não, né? E foi muito bacana ouvir, né, passar essa experiência com ele. Outro dia eu fiquei sabendo que ele elogiou um pouco meu trabalho, que me tem como referência, principalmente também de gestão de pessoas e tudo. Então ali foi um parênteses que eu tive que abrir para o Estoril, né? E ali revelamos muitos jogadores. Fui para a Copa, da Copa voltei, fiquei quase 2 anos lá, foi importante. E voltei depois para o Barueri, que o senhor Marcos Assunção foi lá, me indicou, assinou embaixo e foi na minha apresentação. Eu acho que você nem lembra. A apresentação lá foi lá. O que era aquilo? Na prefeitura? Eu acho que era da prefeitura, da sala de eventos, salão de tá eventos. Tá vendo como? Me pediram indicação e eu que indiquei, lógico. Além de ser meu amigo, um trabalho excelente que a gente fez, né?
tem como. E depois voltamos a trabalhar em 2014 juntos de novo, né? 2014. No Figueirense. 2014. Aí, 2013, eu fui pro Figueirense, conseguimos acesso, uma coisa fantástica, porque o time estava em 14º. Na verdade, o objetivo era não cair, e conseguimos o acesso, né? Foi fantástico. E ali estava com o Rodrigo Pastana de novo. Pastana, eu fazendo uma caminhada em dezembro, o time na Série A já. Eu e Pastana já tivemos algumas rixas. Hoje nós somos amigos. Sem mágoa, sem mágoa. Não, a vida nos ensina muito. Não pode, e outra, a gente sempre que trabalhou junto, os objetivos foram alcançados. Acho que um puxa o outro, Um dia eu tomei um café bom com ele ali, batemos um papo grande. E aí, o que acontece? Eu estou fazendo uma caminhada antes do Natal, ele fala assim, foi ele que falou até. Falou, Vinícius, pô, liga o Max Assunção, cara. Vamos trazer o Max Assunção aqui pro Figueirense. Eu falei, porra, o cara tá lá no Santos, velho. Ele não vai vir. E você tinha jogado muito pouco no Santos, né? Muito pouco, problema no joelho, não sei se alguma coisa no joelho sério, né? Aí eu pego o telefone e ligo, né? Capitão, pô, quer vir pro Figueirense, Série A ano que vem e tal. E você falou, não, tá beleza, eu vou. Na hora. Só assim. E eu desliguei. E ó, Natal, Ano Novo. Aí eu chego lá, no dia da apresentação, ele tá lá. Tá lá o bonitão. Aí eu falei, você tá aqui mesmo? Ele falou, você me chamou, pô. Você me chamou, eu vi, ué. 39 anos, rapaz. 39 anos. 37, quase. Não. 38. Será? 37, aí, rapaz, bom, vamos lá, né? 6 anos sem ganhar o título. Né? Figueirense, né? Um campeonato catarinense dificílimo, com muitos times na Série A e outros na Série B, era muito difícil. Depois de 6 anos, ganhamos. Assunção já estreou fazendo um golzinho de falta. Normal. A bola pro lado de cá. Normal. O goleiro quer adivinhar, toma no canto. Verdade. E tem uma passagem. Foi. Ele foi da curva. Ele foi da curva. Você lembra ali, né? Estreia do canto lá direito ali. Aí, sensacional. Entrei no lugar do volante que depois veio pro Corinthians. O Paulo Roberto. Paulo Roberto se machucou. Isso. Aí eu entrei no lugar, você me botou no lugar dele. Pois, primeira faltinha. Primeira faltinha ali já pagou a contratação, né? Tá tudo certo. Não, e foi fantástico esse campeonato, que eu tenho uma passagem muito boa. Talvez, você deve se recordar, mas aí nós fomos nas semifinais contra o Criciúma do Caio Júnior. Timaço do Criciúma também, muito bom. Eles estavam na Série A, era 2 times de Série A. Ganhamos a primeira em casa. E a segunda eu dei entrevista falando, nós já vamos fazer 2-0 lá. Já joguei essa no ar. E aí nós fomos pro jogo. No aquecimento, o Marcos Seixas chega para mim, acabou o aquecimento, saímos do vestiário e falou, Vinícius, Assunção tá sentindo. Lembra? Lembro. Assunção tá sentindo. Eu falei, puta, cheguei para ele e falei, Assunção, capitão, fica aí, cara. Fica aí, tá sentindo? Fica. Ele, não, chefe, eu vou. Fica aí, cara, fica aí. Não, eu vou. Ficamos. Entrou, jogou, ele pegou 2 bolas, as 2 bolas, ele só ali, tá. Qualidade é uma coisa. 2, Ricardo Bueno uma, outra, Everton Santos, 2-0. 2 passos do Assunção. Aí chegou no intervalo, você falou, não dá mais para mim. Aí eu falei, então vamos fazer assim, vamos combinar. Você entra, com 5 minutos eu falo pra você, você cai, vai tirar a faixa. Eu nunca fui de fazer cera, fui. Por quê? Porque era pra ganhar tempo mesmo. E ali a pressão, dois times que eu não gostava. Lembra um jogo em Chapecó também que a gente jogou lá e ganhamos lá de 1-0, acho também que foi fogo esse jogo também. Mas difícil. Esse Criciúma foi... Não, e aí... Entra, cai, tira a faixa de boa, tranquilo. Sai de maca, ali a gente ganhou tempo, né? E aí o jogador que entra no lugar dele, hoje é o Jefferson, que tá fora do país, jogou no Fortaleza e tudo, ele nunca tinha jogado um jogo no profissional. Não tinha nem entrado nenhum jogo. Seria ele que ia entrar. Ele tá treinando pra caramba, moleque. Aí deu 5 minutos, na hora que o Marcos Assunção ia cair, gol do Criciúma. Gol dos caras. E aí a pressão. E aí
Tira se você fosse o treinador. O que você faria? Tira ou não? Deixa. Tirar o Marcos Assunção e colocar o menino, mas ele tá sem condição. Tá. O Marcos saiu. Tanto que no primeiro jogo da final em Florianópolis. Da final. Joinville eu não joguei, né? Fiquei no banco, porque tava machucado, eu joguei o esperando. segundo jogo. Pois é. Segundo jogo da final. E aí, o que eu cheguei pro Jefferson e falei? Moleque, você tá treinando pra caramba, vai lá, se diverte, vai brincar com os caras. E aí entrou o Jefferson, jogou bem, e aí fizemos um gol com, acho que 18 ou 19 toques, né? Com participação dele aí e tal. E ganhamos de 3-1. Mas foi essa aí eu sempre conto. Falei, são histórias, né? São histórias... você é o primeiro treinador que veio aqui que eu tive. Espero trazer outros, mas são histórias bacanas essas de ser contadas, porque são histórias de superação. São histórias de decisões que você tem que tomar ali na hora. Fala, e aí, o que eu faço? Tiro o cara mais experiente do time e coloco mais novo, ou deixo o cara machucado em campo? Né? Então, o treinador, eu não quero ser treinador. Não. A gente tava conversando ali nos bastidores que ser treinador é uma coisa de louco aqui no Brasil, é uma coisa de maluco. Né? No entanto que depois conseguimos ganhar do Joinville, fomos campeões depois de 6 anos, né? De 8 anos que não ganhava em Florianópolis, né? Que não tinha sido campeão em Florianópolis e conseguimos. E depois acabou que o Vinícius saiu do Figueirense e eu também falei, não é justo. Né? Depois do Vinícius ter feito um excelente trabalho um ano de conquistas. Um ano de conquista. Pô, colocou o time na Série A do Campeonato Brasileiro. Ganhamos o Campeonato Catarinense. Pô, depois de 2 jogos, o treinador, o dirigente manda o treinador embora, e sendo que foi o Vinícius que me trouxe, lembra? Falei, não, vou embora com o Vinícius. A primeira coisa que você me falou na chegada foi essa: chefe, se você sair, o dia que você sair, eu vou embora. Eu falei, não precisa, né? E aí, quando eu saí de manhã, à tarde, Assunção. Chefe, tô indo embora. Fica aí, cara, você é o capitão. Não, vamos fazer um churrasco. Tô indo embora com o senhor e vamos fazer um churrasco para despedida à noite. Fizemos churrasco. Churrasco, despedida. E todos os jogadores compareceram nesse churrasco. Né? Porque a história foi o seguinte. A história foi que Pastana, um certo dia, me chamou, Marco, não, vou tirar o Vinícius Eutrópio. Eu falei, você tá de brincadeira, vai tirar o cara? Pô, o cara ganhou, botou vocês na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Conquistamos o título catarinense. 2 jogos, ok, não fomos bem, perdemos as duas. Fora, né? Perdemos as duas, 2 jogos fora. E aí você quer mandar o cara embora, sendo que você não trouxe nada, nenhuma peça pra ele. Pô, deixa o cara, daqui a pouco, dá mais um tempinho. Não, tá bom. Pô, eu sou um cara, eu acredito muito na palavra. Você me falou, tá falado. Pô, terminou o treino à tarde, beleza. Chegou no outro dia de manhã, Thiago Heleno, negrãozão, 2 metros de altura, triste no canto. O Volpe de um lado, o Ricardo Bueno do outro. Falei, e aí, o que tá acontecendo? Putz, os caras tudo tristes. Pô, Vinícius saiu. Falei, como saiu? Falei ontem com o diretor, ele falou que ia segurar. Não, o Vinícius saiu e tal, e tá chegando aí o treinador novo já. Falei, não, vou embora também. Não, aí os caras, não, Marco, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí o Pastano, eu lembro que você nos reuniu dentro do vestiário, você falou, obrigado, tal, agradeceu, tal, todo mundo triste. Aí você saiu, aí o Pastano entrou, diretor, isso e aquilo, falou. Aí o Pastano saiu, a hora que todo mundo saiu, eu falei, rapaziada, senta aí um minutinho, quero falar também. Aí chegou lá, eu falei, tô indo embora junto com o Vinícius. Aí o Bueno, o Volpe, Thiago Heleno, Marquinhos, não, peraí, não é assim. Eu falei, é assim. É assim porque eu fiz um trato com o Vinícius, porque foi ele que me trouxe. E outra, falei com o Pastana ontem. Falei com ele ontem, e ele falou que ia segurar o Vinícius. Ou seja, é um cara que eu não tenho que confiar na palavra dele. Ele não pode falar pra mim que vai segurar o Vinícius e no outro dia ele manda o cara embora. Então, eu estou indo embora. Só vou treinar com vocês o último treino. E eu não venho mais. No entanto, que depois eu cheguei no Pastano e conversei com ele. Falei, tô querendo... Não, Marcos, pelo amor de Deus, não faz isso, tal. Vou falar com ele. Eu falei, você pode falar com ele. Ele vai falar comigo e eu vou falar pra ele que eu vou embora e que eu não quero ficar. E foi o que aconteceu. Né? E depois, valeu, obrigado. Falei com o pessoal no vestiário. Falei outra coisa. Vamos fazer um churrasco. E fizemos churrasco, nossa despedida, minha e do Vinícius, em tal lugar. Tá todo mundo convidado e
Todos foram, né? Foi todo uma mundo. Festa, foto. E deu um auê do caramba. É, Essas fotos deram o que falar, porque os caras começaram a postar fechado com o Vinícius, fechado com a Assunção, fechado com o Vinícius. Nossa senhora, deu o que falar. Mas aí você vê quando o grupo é unido, né? Porque, na sua saída, a gente faz um churrasco para se despedir e vão todos os jogadores. Então, o ambiente, quando é bom, é isso. É bom. O ambiente, quando não eu tem sempre trairagem. falo, né? Eu fui jogador e o que eu esperava de um jogador, ou de um meu treinador? Seriedade, olhos nos olhos e lealdade. Só isso. Sempre. Né? Só isso. É só você não fazer personagem. Tem muita gente que faz muito personagem. Ser sincero, e é o que o jogador quer. Não quer mais nada que isso, né? Então, é a forma que a gente trata, tem que ser tratado, né? Vinícius, você como um professor da CBF que dá curso, o que você está achando dos treinadores brasileiros? O que você acha como você está vendo o futebol brasileiro? O que você pensa da seleção brasileira hoje? Falar primeiro da seleção, que é uma coisa que eu tenho uma opinião, eu não sei se todo mundo compactua com isso, mas eu acho que existe um erro de interpretação. Primeiro, a Copa do Mundo, ela é um torneio. Ela não define que time ou que país joga melhor que o outro. Tanto é que os treinadores nossos foram campeões, são grandes treinadores, mas são treinadores que moldaram o time para ganhar as Copas. Parreira moldou para ganhar aquela Copa. O Filipão já é um ganhador de Copas. Sim. Não é? Sim. Então, é diferente. Então, o que as pessoas, elas imaginam assim, o Brasil não ganha tantos anos, por isso que o futebol brasileiro está assim. Não tem nada a ver. Você trazer, suponhamos, um treinador estrangeiro aqui, ele vai vir 2 dias antes, dar o treino e vai aplicar ali, tentar aplicar alguma coisa para ter os resultados com os melhores jogadores que jogam na Europa. Isso não tem nada a ver com a evolução do futebol brasileiro. A evolução do futebol brasileiro é melhoria no calendário, segurança para os treinadores, metodologia de trabalho, segurança para os torcedores, divulgação da mídia, desenvolvimento das categorias de base. Olha o tanto de coisa que eu estou falando que não tem nada a ver com uma Copa. Né? Então, em tão pouco tempo você tem que colocar ali, né? Então, quer dizer, por isso que eu estou dando a minha opinião. Uma coisa tem nada a ver com a outra. O Brasil não tem um bom futebol, ou não está assim, porque não ganha. Não, não tem. São desassociados para mim. Mas, então, essa é uma parte. Outra é essa questão que você está falando dos treinadores, né? Realmente a gente precisava ter uma evolução lá fora, né? A UEFA já tem um curso de treinadores há muitos anos. Os nossos treinadores, nós somos talhados à força, certo? Eu peguei todas essas gerações que eu parei de jogar e fui procurando livros, alguma coisa, me formando meio à força, né? E busquei muitas informações, mas eu não tinha uma direção. E isso os treinadores lá têm, né? Há muito tempo. Mas isso não quer dizer que eles são melhores ou piores. Eles podem ser um pouco mais organizados. E com o passar do tempo, com os resultados negativos de Copa do Mundo, que abriu a perspectiva de vir um treinador estrangeiro. Tem muito treinador bom e tem muito treinador ruim. Sim. Como tem muitos brasileiros nossos que vamos para fora, que somos bons e ruins. Né? Mas o que eu acho que é uma forma pejorativa que eles falam, não é que os treinadores de fora são bons, é que os treinadores do Brasil são ruins. Eu acho que isso é que chateia a grande maioria de nós treinadores brasileiros. Porque, peraí, eu vou aumentar o nível dos treinadores brasileiros. Vou trazer uns caras aqui. Não, mas não é isso que é falado. Os treinadores brasileiros são muito ruins. Então, por isso, nós estamos trazendo outros treinadores. Isso não é verdade. Você já jogou fora, eu já trabalhei com outros jogadores, eu já trabalhei em 4 países, né? Eu passei por uma prova, né? Por uma entrevista para ir para o Bolívar, fui a Miami. Tinha 55 treinadores sendo entrevistados em Miami. E eu fui escolhido para treinar o Bolívar. Tinha argentino, tinha espanhol. Eu tive que abrir, mostrar meus treinos, a forma com que eu treinava, como eu transportava isso para o jogo, os meus princípios, meus conceitos de jogo, minha organização, como que eu comando meu grupo, como que eu monto meu elenco, qual a minha gestão junto à empresa. Fiquei 3 horas lá. Então não é possível que nós sejamos ruins. Né? Então, assim,
É importante a entrada e a vinda de outros treinadores. Mas, paralelo a isso, foi crescendo muito forte o nível nosso em relação aos estudos, a preparação dos treinadores. Eu dou aula na licença A e Pro agora, são 12 anos, né? 12 anos já, então a gente vê a evolução. Então hoje, na verdade, essa onda dos treinadores estrangeiros, eu digo que não é nem por mais capacidade, porque preparado nós estamos iguais. Conteúdo nós temos. O certificado de lá nós temos aqui o nosso, que são as mesmas horas aulas e os mesmos conteúdos, porque nós nos baseamos no conteúdo de lá. Sim. E às vezes até melhor aqui que os professores aqui não são instrutores profissionais. Na Europa são instrutores profissionais. O cara é só instrutor aqui. Ali não, por exemplo. Eu sou um instrutor. E foi treinador. E fui treinador e sou. Treinador. O Parreira foi. Olha para você ver. Então, esse nível não tem no mundo. Não tem no mundo. O treinador sendo o próprio instrutor. Então é um ganho muito grande. Né? Então, o que pega agora ainda, eu acho que está pegando muito. Claro, porque tem bons treinadores estrangeiros e eles têm que continuar no mercado, mas tem também um pouco a proteção do clube em trazer um cara de fora. Estou trazendo um cara de fora, então, quer dizer, já não é comigo. Diminuir a pressão, né? Tirar a pressão. Tá bom, eu vou trazer um cara de fora para justamente. Vocês não chiarem. Teve treinador aí que era coordenador de base, dirigiu um grande time. Ele não era treinador ainda. Ele era coordenador de base, que é um erro que a CBF também não exige, né, o certificado, tá certo? E a última parte que eu acho que eles ainda têm um espaço, que é a organização nos planejamentos. Você entendeu? Então, eu disse outro dia, a gente tem um grupo de treinadores, e eu falei assim, moçada, a gente não tem que preocupar se o cara é bom ou ruim. Nós temos que mostrar que nós somos bons. Porque eu peguei exatamente... Independente do trabalho dele, porque eu peguei exatamente esta parte no futebol português, em 2010. Estava essa briga, treinador estrangeiro ou não. Tanto que quando eu saí, eu fui o último treinador das duas divisões estrangeiros lá. O último treinador estrangeiro está saindo do país. Mas eles mostraram para os dirigentes que eram bons. Peraí, eu vou trazer o Vinícius é bom, mas eu tenho um aqui igual. Então o que eu coloquei no nosso grupo é o seguinte, Assunção. Nós, cara, temos que ser os ídolos dos nossos presidentes, dos nossos executivos. Por exemplo, eu estava no Confiança, eu fiquei 1 ano e 2 meses quase. Quando eu saí de lá, o diretor executivo tem que falar assim, caramba, o Vinícius saiu, ele chega tantas horas antes, ele trabalha no contraturno, ele tem um planejamento anual, ele manda o treinamento por WhatsApp para os jogadores antes, ele faz reunião diária, ele tem gestão de tudo. Não, eu vou trazer um treinador brasileiro. Sim. Eu tenho que me transformar no ídolo daquele cara para ele trazer um outro. Ele tem que gostar. Você entendeu? E não falar, puta, um brasileiro, não aguento mais, cara, vou ter que arrumar outro. Então, a nossa defesa vai ser com trabalho. Né? E junto com a CBF agora, junto disso, não é só dar aula, porque a gente executa uma série de coisas. 2 coisas eu quero fazer muito. Que a gente monte um trabalho, um carimbo, tipo ISO 2000, sabe? O ISO de qualidade. O treinador brasileiro com a licença Pro, quando o time brasileiro contratar, ele tem esse pacote aqui. Ele chega tantas horas antes, ele tem capacidade de análise de desempenho, ele tem reunião assim, ele monta um planejamento a curto, médio e longo prazo, ele tem isso, porque é isso que os estrangeiros estão trabalhando. Isso é uma coisa. E a outra, o outro processo, já te falando assim, fugindo um pouco da pergunta, é trazer e abrir o mercado sul-americano para nós treinadores brasileiros. O mercado sul-americano, depois que eu fui para o Bolívar... Você trabalhou lá, né? Eu fiquei encantado. Tem, sei lá, 500 clubes aí na América do Sul, muito bons, que por erro de comunicação nossa, a gente não vai trabalhar lá. E quando eu falo não é treinador, tá? É preparador físico, é executivo, pessoas da categoria de base, para os agentes. Por que para os agentes? Os agentes só trazem os jogadores sul-americanos para o Brasil, não é? O Brasil não leva, né? E esses empresários, esses agentes, esses clubes e empresas que tem aqui com tantos jogadores, por que não põe para lá também? Né? Então, por exemplo, eu dou sempre um exemplo. Fomos jogar a estreia da Libertadores contra o Delfim de Manta. Você sabe onde é o Delfim Manta? Pois é. Então, Delfim Manta
era o campeão equatoriano, numa cidade de 300 a 400 mil habitantes, na praia, cidade linda, com o segundo maior produtor de atum do mundo. Um time rico. Que um atacante nós tentamos trazer para o Bolívar ganhava 45 mil dólares. Você entendeu o que a gente está perdendo no mercado? 45 mil dólares dá quase 250 mil reais. Quem paga 250 mil reais hoje? E aí eu notei no Bolívar e fiz essa pesquisa, por isso que eu quero inserir isso, né, com todo mundo, que é um erro de comunicação. Pela mídia, pelos agentes, pelo diretor, porque eles fazem 3 perguntas para a gente quando está lá fora. Por que você quer sair do país, do Brasil? Eles acham que, não, Brasil, todo um movimento, você está sempre empregado aqui. Segundo, mas você quer vir para o meu país? Tipo, pô, o Brasil é... E o terceiro, mas quando você ganha? Achando que todo mundo ganha igual Luxemburgo e Filipão, entendeu? Sim. Então, é um erro de comunicação. A partir do momento que nós, brasileiros e treinadores, e os profissionais aqui, acenarmos para eles que, pô, eu quero ir... A gente pode trabalhar aí, a gente quer trabalhar. Cara, vai ser bom. Então, qual forma eu pensei? Há 2 anos atrás, eu tinha montado uma palestra grande, falei com o Mauro Silva, eles conseguiram o aval para mim da federação, ia liberar o Museu do Futebol junto com o sindicato aqui dos senadores, para a gente abrir um congresso e convidar, no mínimo, 10 executivos de clubes médios para pequeno na América do Sul para ver. E a outra, essa acabou não indo para frente, teve pandemia e tudo, e a outra que é muito simples, ela é muito simples, que eu vou aproveitar essa semana que eu estou aqui, do curso da CBF Academy, é trazer 5, pelo menos 5, que a CBF consiga custear isso e fazer um convite oficial, né? Eu já estou tentando isso há 2 anos, trazer 5 executivos sul-americanos de clube médio para pequeno para acompanhar 2 dias de trabalho na CBF Academy para ver que a gente está preparado, que nós temos qualidade e que a gente quer ir para lá. O único problema, entrave que eu vejo nisso não é nem financeiro da CBF fazer. É que, infelizmente, deve ter algum motivo, e eu não tenho como discordar, eu não sei qual o motivo, é que o custo da CBF da licença Pro foi retirado da Granja Comari. E aí como você vai trazer um executivo de um clube e vai dar para que ele veja num lugar que não seja a casa da CBF, linda, maravilhosa, né? Então esse é um grande desafio meu, porque não basta a gente trabalhar, a gente tem que fazer um legado para outras pessoas. Talvez eu não possa ir para lá, mas a outra geração vai. Sim. Tem mais de 500 vagas de empregos que os argentinos e os uruguais dominam, com clubes muito bons. Olha, eu morei na Bolívia, é um país seguro, de uma população tranquila, por incrível que pareça. Posso sair de lá com o telefone, parava no trânsito. Vinícius, queria ficar lá no Bolívar, queria ficar mais 10 anos. Em La Paz, em que é altitude. Santa Cruz de la Sierra, então, que é uma cidade que tem 9 clubes profissionais, que se assemelha muito a Ribeirão Preto. Oh, ótimo. E eu estou falando de um país que não é tão tradicional. Imagina Chile, Equador, Colômbia, Peru, né? Então, e México agora, que está a América Central. Então, nós temos que fazer isso. Então, eu vim muito também com esse intuito, sabe, Assunção? E é importante eu estar falando isso com você, no seu programa, com essas pessoas, para que a gente crie alguma forma, é sério isso, de pensar e fortalecer para que a gente possa abrir. Por que não você também está fazendo um programa lá, entende? É um mercado grande. Eu estava na Bolívia, assistia lá a televisão, o jogo antes do nosso. Qual era o campeonato que passava? Argentino. Você entende? Ué, por que não passa o brasileiro? Por que não passa o seu programa lá? Cara, é como se a gente morasse na Europa. É tudo misturado. Aqui é um pouco dividido. Aliás, é bem dividido. Então, nós temos um mundo ali para explorar. A gente não precisa pensar lá em Emirados, lá sabe, do outro lado. China, grande, Arábia, tem aqui, tá perto de casa, 2 horas de voo, pega São Paulo, e lá tem muita gente, Vinícius, lá pro lado, você já trabalhou lá, você sabe que pro lado do Emirados, Arábia, Indonésia, tem Indonésia, tem muito brasileiro que trabalha pros lados de lá. Informação, aqui no Sul-Americano, são 7 treinadores brasileiros, e a maioria tá na Bolívia treinando os times de lá. Inclusive, o mais famoso é o Thiago, que treinou o Corinthians, Atlético Paranaense, que tá no Sport Cristal. Aí falaram pra ele se ele tem vontade de voltar pro Brasil. Ele falou que não,
que no Brasil é muita pressão e lá ele consegue ter um trabalho a longo prazo melhor. Justamente. Eu vou te confidenciar. Vamos fazer Bolívar e The Strongs. Cabe 90 mil pessoas no estádio. Né? Os dois times de La Paz. Cara, nosso time estava muito bem. Aliás, era a melhor campanha da Libertadores nos últimos 10 anos. Foi batida agora, né? Por esse treinador e por essa equipe agora, pela essa geração do Bolívar. Quando eu entrei no estádio, azul, bandeira, até embaixo, assim, linda, sei lá, 20, 30 mil pessoas. Do outro lado, amarelo e preto. E aqui no meio, 30 mil pessoas, tudo misturado. Educação. E não tem briga. E aí, peraí, nós estamos falando de Bolívia, será que nós que somos? Pelo contrário. E eu fiz 3 ou 4 clássicos. Os 2 primeiros eu empatei e ganhei. Teve um que eu perdemos de 1-0. E por incrível que pareça, aí existe uma desorganização lá, que é assim, o time que não é o mandante põe o ônibus do lado de fora. Aquele estádio daquele tamanho, rapaz. E aí nós perdemos um clássico. Eu falei, cara, como é que eu saio daqui? Acostumado com o Brasil, né? Pô, esperei. Cocei, eu dava um passo pra frente, 2 pra trás. E o povo não sai, né? Porque é muita gente. Quando eu saí de lá, prof, uma foto. Eu falei, ué, que isso? você tá acostumado, ninguém me xinga, ninguém vai me bater, ninguém vai me cuspir. Né? Então, assim, o pessoal da América do Sul, eles adoram futebol, assim. A torcida vai até o final. Aí terminou o jogo, se não foi bem, pode vaiar e tudo, mas o tempo todo é festa. Que maravilha. Então, assim, é um legado, alguma coisa que eu quero juntar com você, que tem uma força, para que a gente abra, cara. A gente fica se degladiando aqui, preocupado com os estrangeiros, e nós temos muito campo para abrir. E aí, Gordinho, tem perguntas aí pro Vinícius, não? Tem muita Então pergunta. vai embora, fique à vontade. Antes da gente entrar aqui para falar com os patrocinadores, só aproveitar desse assunto ainda, você acha que é um pouco de culpa da mídia, essa coisa do treinador estrangeiro? Porque se a gente pegar no Brasil, teve o Jorge Jesus, né, 2019, que fez um trabalho excelente, ok. E o Abel, não tem outro cara estrangeiro que você fala, nossa, que trabalho. A gente teve o Sampaoli, agora que tá fazendo um trabalho que não é tão bom, né, e não foi demitido. Você acha que a Não mídia... é tão bom, não. Não é bom, né? Eu quis pegar leve. Não é tão bom porque o seu São Paulo foi campeão. Ô, tricolor. Campeão da Copa do Brasil, é uma piada. Mas você acha que é um pouco de culpa da mídia, essa coisa do técnico estrangeiro é melhor do que o técnico brasileiro? Não, sem dúvida, né? A mídia, ela direciona muito e massifica as informações, né? E muitas vezes, nesse caso, sem critério. Volto a dizer, não porque os treinadores estrangeiros não sejam bons, não são, mas porque os treinadores brasileiros não são ruins, né? Tem que acompanhar o trabalho diário. O Dorival está provando isso, né? O Mancini estava fazendo um bom campeonato. Os outros trabalhos, Roger Machado, tem vários treinadores muito bons, né? Só que a gente não tem paciência, né? Então, a empresa de trituração de treinadores, a cultura nossa, ela é tão grande que está no piloto automático, né? Então, justamente partiu-se daí. Mas o tempo vai mostrar, e também nós, treinadores brasileiros, temos que realmente dar resposta com o quê? Com trabalho. Só que a gente precisa de espaço para isso, né? Existem muitos treinadores bons que não têm espaço. Então está sendo amassado. O treinador que trabalhava numa primeira divisão, ele está indo para B. Tanto é que os nossos 2 auxiliares das seleções brasileiras hoje, da principal é o Dado, que estava no América de Natal na Série C, olha que interessante, do Fernando Diniz, e o da Sub-23, o auxiliar do Ramon, é o Emerson, né? Emerson Maria, que estava no Aparecidense. Então, para você ver como tem conteúdo, e a gente tem treinadores bons prestando serviço à seleção brasileira. Sim, eu tô sem microfone. Sério, Gordinho? Deu um probleminha. Deu um probleminha no microfone? Toca aí rapidinho, pede pra galera se inscrever. É sério? Galera, então deu um probleminha no microfone ali. Gordinho tá sem microfone. Então vocês que gostam, tá gostando da resenha do Assunça, vários convidados, se inscrevam, deem um like. Que mais, Gordinho? Agora o microfone chegou. Isso, comenta. Eu quero agradecer primeiramente o Band Esportes por essa parceria maravilhosa. Então, cara, se inscreve também lá no canal do Band Esportes, pô. E ó, você gostou da roupa do Assunção? Gostou do bonezinho? É só você. Novo, roupinha nova.
Mostra a blusa aí, pô. Uma camiseta. A camisetinha, olha. Nelson Mandela. Nelson Mandela. É só você entrar no site www.usepz.com.br e garantir a sua peça da PZ. Você quer fazer um botox? E o Instagram? O Instagram, @usepzstory. Tá vacilando. Tá vacilando. Não, ele tá na Berlinda faz tempo. Nossa senhora. Calma. O Instagram da PZ é @usepzstory, gente. Segue lá. Dá uma força. Ai, gordinho. Você quer fazer um botox, uma harmonização facial? Corporal também. A harmonização corporal também. Transplante capilar também. Exatamente, é isso aí. É só você procurar uma unidade da clínica MyFace. Tem unidade no Oscar Freire, no Tatuapé e em Gonzaga, em Santos. Em Gonzaga não. No Gonzaga, em Santos. No Gonzaga. Caramba, velho. Hoje você tá... Eu ou você? E segue no Instagram também, @clínicasmyface. E você quer ficar fortinho que nem a Assunção? É só você procurar a academia MA20 Fitness em Caieiras. Fica localizado na rua Uruguaia, número 34. Também segue no Instagram, @MA20 Fitness. Muito obrigado. Agora eu vou para as perguntas. Obrigado, gordinho. Ó, e foi o convidado com mais perguntas até agora, hein? Olha aí, Vamos Vinícius, lá, ó. tá com moral, Vinícius. Olha. Ah, isso aqui é boa. Professor Neto Pereira perguntou: tem que ter alguém na comissão para ser o churrasqueiro? Um abraço pro Neto, foi meu preparador lá no Confiança. Ele falou de olha aí, churrasqueiro, alguma coisa ele sabe. Sabe, Um abraço, velho. Netão, obrigado por estar nos acompanhando aí, parceiro. Um ótimo profissional, tava no Havaí, saiu agora. Precisa, né? É fundamental um churrasqueiro na comissão. Bom. Tem que ter. Não só na comissão, mas como no clube, no elenco. É bom sempre ter. tem, É né? bom Sempre ter, é tem. bom ter. O Caio perguntou se é verdade essa coisa que o time derruba treinador, ou é história. Time derruba treinador, eu acho que a cultura brasileira é que acaba derrubando, né? O porteiro já não te cumprimenta com aquele bom dia, aí a imprensa aí gera, é a cultura normal, assim, normalmente ele vai sair. Leu, viu, ali escutou, É. aí já começa isso, né, Vinícius? Eu fui jogador há muito tempo, eu mesmo não gostando do treinador, nunca deixei de correr. Não tem como. Às vezes tem jogador que até ao contrário, detesta esse cara, vou provar pra ele. É muito difícil. É que não faz sentido, né? Que nem o Flamengo agora. Pô, 80 milhões, os caras deixar de correr, não ganhar o título pra derrubar o treinador é muita... Eles não queriam estar comemorando, dando a volta olímpica. Exato, não tem nada. Assim, dentro de campo, eles não vão pensar no Sampaoli. O que pode acontecer... Mais problema que tenha no vestiário. Então, o que pode acontecer é como assim... salário atrasado, o cara não deixa de correr. Ele não vai deixar. Só que você passa a sua semana desviando o foco. Aí eu tenho que pagar isso, minha esposa está insatisfeita, ou não sei o quê. Escola Quando do tem filho, uma crise, meu filho, quando tem um ambiente interno que não faz a semana ser produtiva. Aí isso vai refletir no campo. Mas entrou lá dentro do campo, Esquece o cara tudo, não consegue nem pensar nisso. Mas só que ganha quem está mais preparado, melhor preparado. E será que ele se preparou durante a semana? Exato, é isso. Né? Uma coisa leva a outra. Boa. O Wellington Júnior pergunta: quero saber como construir uma mentalidade vencedora nos atletas em formação. É um contexto grande, né? Um abraço, Wellington, também. O Wellington recebeu uma visita dele, ele está trabalhando com pais de atletas de categoria de base. Isso é muito importante, mas com conceitos importantes, né? Porque os pais, hoje em dia, muitos estragam os filhos, né? É interessante. Até porque, Vinícius, cortando um pouquinho, até porque o filho, quando começa a jogar, o pai já larga logo o trabalho, né? Então, e não tem que ser assim. O filho está jogando... Ok, pai, continue trabalhando, continue no seu serviço, deixe seu filho, bote alguém para levá-lo e buscá-lo, mas continue trabalhando, porque daqui a pouco os valores se invertem, né? Porque você começa, você saiu do seu trabalho, você começa a levar seu filho aqui, você começa a pegar seu filho lá, você começa não sei o quê, você começa a fazer isso, você passa a ser um empregado do teu filho. Justamente. E já não é mais pai, né? E ele não tem essa capacidade de gerir isso tudo, Exato, né? Essa importância. exato. E outra, é moleque. Tem que se divertir, cara. Tem que se divertir. Vinícius, qual o melhor treinamento? Diversão. Diverte. Tanto que eu vou colocar agora na minha aula, aproveitando, né? Eu tenho que mandar eles fazerem algumas atividades, né? E uma das atividades que eu vou mandar e vou fazer com que eles trabalhem agora nessa licença é um treinamento que resgate a caracterização do futebol brasileiro.
Sabe por quê? Porque entra no YouTube, tem um punhado de treinamento lá. Sim. Isso e aquilo, beleza, eu não quero nem ver. Eu crio os meus, né? Eu vou dar 2, por exemplo, sobre isso e quero que eles criem. Eu estou indo na contramão do que talvez alguns cursos deem, né? Sim. Porque isso já não é novidade. Como a gente vai resgatar? Fala muito em resgatar. Eu, por exemplo, dos meus treinos, todos os meus treinos, independente de qualquer treino que seja, ele termina em toques livres. Tem que ter toque livre, pô, né? Lógico. Claro. Então, para você aprender a girar, não sei o que, o outro marcar. Então, isso é um treino simples, né? Que seja um treino 4 contra 4 livre, como se fosse uma peladinha, que o jogador profissional precisa fazer, pô, que tem confronto, ganhar duelo, travar, drible, receber um drible, tomar um drible, como que eu vou marcar um cara lá? Eu sempre lembro que eu fui marcar o Denner, né, lá na Portuguesa, a canela dele bateu na minha chuteira, e aí ele saiu do campo. A canela dele bateu na sua chuteira. Foi. A canela dele bateu na sua chuteira, olha Foi uma só. infelicidade danada. O finado Denner, não jogava podia demais. fazer um negócio desse. E respondendo o Hélio, é uma série de coisas, é criar o cidadão. E outro, fazer com que ele aprenda, para ser uma mentalidade vencedora, que ele aprenda a perder. Né? Ele tem que aprender a perder. Ele tem que aprender, mas não se acostume a perder. Justamente. Porque ele vai criar a cultura de achar uma solução para chegar à vitória, que nos dá alegria. Né? Você falou uma coisa interessante sobre criar treinamento. Como que funciona isso? Tipo, porque a gente... Isso é uma polêmica que o Luxemburgo não dá treino. E como o povo palpita sobre essas coisas, sendo que eu mesmo não faço... Acompanho futebol, mas não faço a mínima ideia como se cria um treino, como se dá um treino tático. Como que surge isso na cabeça de um treinador? Peraí, Vinícius, você não sabe? Curso da CBF. Se inscreva. A bola tá quicando. Deixa eu quicar ali. Não, mas é pra aquele gordinho pra galera se inscrever. Sim. Mas na verdade, cada treinador tem seu método e acredita naquilo, né? Eu já trabalho há muitos anos lá com Assunção mesmo, que chama trabalho integrado. Hoje não existe assim, um trabalho físico. Hoje é a sessão de trabalho físico. Um trabalho tático ou um trabalho técnico. Não, ele é todo integrado. O mesmo trabalho técnico e tático que você faz em um só. Você tem que dividir a semana em, claro, 5, 6 dias. E cada dia da semana tem que ter um objetivo linkado para o final aqui, que é o jogo. Então, a carga de trabalho, hoje existe GPS e tudo, de terça vai ser como? Né? Quarta. Tem gente que acredita em campo grande ainda, tem gente que não, só com 10 contra 10, há um 10-0. Então, cada um tem o seu método e sua forma de traduzir aquilo que você quer que o jogador entenda, colocar ali dentro. Né? Então, basicamente isso. E hoje tem equipes grandes, o Corinthians deve ter 2, 3, 4 auxiliares. Às vezes o Luxemburgo ele vai entrar como manager, só na sexta, para fazer um treino tático, entendeu? Então, isso é muito superficial falar isso. Quando eu trabalhei com o Parreira, eu basicamente dava os treinos e o Parreira era o manager. Ele entrava com a parte tática e tal. O conteúdo, o dia a dia, basicamente era o meu. Mas não era o meu, era o nosso. Só que para eu comandar e ele ficar com a mente voltada só para soluções de escalação, tática, correção, né? Essas questões assim. É uma equipe, não é um cara só. Justamente. O Bruno perguntou, o que diria alguém que está se formando nos próximos meses como técnico de futebol? Aproveitar todas as experiências da vida, aceitar todos os desafios e se preparar. Né? Ele está no caminho certo. Se preparar mesmo, como o Assunção falou, né? Quando chega a oportunidade, né? Que você esteja preparado. E não deixa a oportunidade, né? Chegar e você não está preparado. O Marcelo pergunta, taticamente, quais atletas mais inteligentes que você trabalhou? Foram vários, mas um que eu trabalhei, mas só como coordenador, né? E não tive a oportunidade de trabalhar assim como atleta meu, assim. Eu gosto muito do Fernandinho, né? Tá, Atlético Paranaense. Fernandinho, na nossa base do Atlético, ele jogou em todas as posições. E o entendimento dele é muito fácil. Teve o Davi também, que jogou com a gente no Prudente, sim. Jogou comigo. Vários jogadores. O Ederaldo perguntou, grande Vinícius, fale do trabalho nas bases do Atlético Paranaense.
Eu citei ali, né, um pouco o trabalho, foi um trabalho inovador, nós quebramos realmente todos os paradigmas de formação de um atleta, né? Então, por exemplo, tinha 15 anos que o atleta não formava um goleiro. O que nós fizemos? Melhoramos a qualidade dos treinadores de goleiro. Tinha o Almir Domingues, que era o treinador do profissional, uniam todos os goleiros de todas as categorias, a gente filmava os treinos, ele dava aula, aquilo ficava arquivado, o goleiro profissional voltava pro profissional nos outros dias e a gente usava aquele material como base, né? Então, é um dos exemplos, assim, vários exemplos. Tinha trabalhos táticos, por exemplo, que o jogador brasileiro não gosta de trabalho tático. E eu entendo um trabalho tático para jogadores jovens como um trabalho de matemática, que eu detestava. Como que eu vou inserir a cultura tática no jogador desde os 13 anos sem ser chato? Bom, primeira etapa do primeiro ano nosso, levei os jogadores na Arena da Baixada e cada jogador ficava observando o jogador da sua posição e fazendo um relatório. Coisas boas e ruins. Nesse time estava Dagoberto, Jades, Fernandinho, tudo levava eles na Arena da Baixada. No dia seguinte, segunda, eles debatiam e liam em voz alta o que eles queriam. Passado isso, o próximo passo no outro ano, tinha, agora todo mundo tem, mas era o tático 3D, bonito, a gente fechava tipo um cinema e fazia grupos de estudo. Só os volantes, só os atacantes, só os meias. Estou falando há quantos anos atrás? Em 2000 isso. Nós estamos em 2023, olha para você ver. Acha soluções sobre isso. Pô, era gostoso, porque era um cineminha, aí fazia competição, pagava, quem ganhava, ganhava alguma coisa, entendeu? Então a gente foi criando uma cultura tática nesses jogadores, né? Sem eles perceberem. E tanto é que a geração do Atlético, os jogadores jogaram em várias posições, né? E uma coisa interessante de eu falar do Atlético é o seguinte, muita gente falava assim, Vinícius, e fala, o Atlético jogava em todas as categorias, da mesma parte tática idêntica. Eu falo, não. E você é a favor ou contra? No Brasil eu sou contra. Por quê? Porque nós somos um grupo formador. Barcelona não precisa, cara. Ele tem a escola dele, vai ser aquilo, pronto. Desde o sub-5, nós somos clubes formadores que temos que vender. Então o que o Atlético tinha, que é muito interessante, eram jogadores com a mesma característica e o mesmo perfil e os conceitos de trabalho iguais. Mas eu pegava, se o treinador do Sub-14 era muito bom no 3-5-2, meu filho, vai jogar no 3-5-2. Se é o melhor no Sub-17 era o 4-4-2, vai também. Então eu pegava o jogador, ele era experimentado em todos os sistemas, só que como os jogadores eram muito parecidos, todo mundo achava que o Atlético jogava do mesmo jeito, entendeu? E uma coisa muito simples que eu fiz e que dá um grande resultado, que é importante para as categorias de base, é quem aprovava o jogador lá no início do Sub-13 para o Sub-14 para entrar no Atlético Paranaense, era eu, o coordenador, e o técnico do Sub-20. Não era o treinador do Sub-14. Você entendeu, Marco? Por quê? Porque o Sub-14 ele vai querer o cara mais forte para ganhar o jogo domingo. Só que eu pensava o quê? Nosso processo é de 5, 6 anos. Esse cara aqui, pequenininho, rápido, bom e técnico, 6 anos só trabalhando com bola dentro com a gente, vai ser um jogador do Atlético. Então foi um diferencial muito grande. Porque se você detectar e tiver o talento no início, ele vai te dar frutos depois. Legal. A Virginia Eutrópio. Eita. Minha irmã. Eita. Sua irmã? Eita. Ela mandou uma pergunta que a gente já comentou, mas se você quiser comentar alguma coisa, perguntou. Qual a sua opinião sobre a contratação de muitos técnicos estrangeiros? Justamente, a grande maioria, eles são bons, mas é justamente isso, né? Não desprezar a capacidade dos treinadores brasileiros, né? Em detrimento vindo treinadores estrangeiros. O André pergunta, qual o maior desafio para um treinador em início de trabalho no cenário atual do futebol brasileiro? Primeiro ter o espaço, né? E adquirindo esse espaço maior. Só que existem oportunidades para todos os níveis. O Brasil é um país continental e que está todo momento oferecendo oportunidade, principalmente para os jovens treinadores. Antes da gente ir para os 11, explica para a gente como que funciona
pra uma pessoa que quer ser treinador? Como que ela tem que fazer? Tem que entrar no novo? site Não, cuidado. Não, calma. Cuidado, então, é justamente o curso da CBF. Mas o cara tá. tem que... Como que funciona? Tipo, entra no site ou ele tem que ser indicado por alguém? Aí até esse processo. Aí faz o curso, depois o curso... Conta esse passo a passo pra gente. Na verdade, ele tem que... Tem duas formas, né? Se ele já foi um ex-atleta, ele já entra na licença B, né? Se ele não foi ex-atleta, ele entra na licença C. Tem lá critérios básicos para ele se inscrever e ser aprovado. Só que a licença C hoje basicamente está em todos os estados do Brasil, todos, basicamente todos, né? E ali, ele fazendo todos os processos, ele já começa a estar apto a atuar em categorias de base, em escolinhas. E aí, com esse certificado, obviamente, fica mais fácil para ele iniciar, fazer um estágio nos clubes, né? E aí ele vai passando de etapa. Cada etapa dessa é 1 ano. Né? Então as pessoas acham que é assim, reunir 10 dias. Não, normalmente você fica 10 dias na Granja Comari, são 10 horas de aula diária. Depois disso, você tem um trabalho anual, né? À distância, mas que você tem que preencher muita coisa. E depois você volta mais 10 dias e termina entregando o trabalho nos próximos 6 meses. Basicamente, nós estamos falando de quase 2 anos, né? Falei 1 ano aqui, mas é 1 ano e meio. Aí, para você mudar de etapa. Tá vendo? Foi uma boa pergunta. Eu não sabia que era todo esse processo. Achei que era lá, 10 dias acabou. Virou treinador e... Legal. Alô, São Paulo. O Gordinho já queria se inscrever. A nossa carga horária, se não me engano, quando nós montamos, era maior do que o da UEFA. A carga horária de trabalho e da UEFA, de conteúdo. Da UEFA antes, eu lembro, da gestão são 2 anos para pegar o certificado. 2 anos. De gestão financeira. De gestão financeira. De gestão do esporte. E agora, eu quero que você comenta sobre os 11 melhores jogadores que você treinou. Obviamente você queria colocar o Assunção, mas... Não pode. Não é tudo isso, Eu queria só antes, posso quebrar um pouco capitão, né? Eu não posso esquecer minha passagem pelas 2 vezes pela Chapecoense, né? Que isso marcou muito. Sim, aí. isso foi importante. A primeira Chape que montamos, que foi um sucesso, que depois ganhou a Sul-Americana, e a Chape depois do acidente para reconstrução também foi muito importante, né? Calma aí, esqueci de uma coisa. Agora você falou da Chape, lembrei. Você contou que você estava no jogo do Barcelona. Tem alguma resenha que você pode contar desse jogo? Barcelona, Papa também em Roma, né? Entreguei a bola pro Papa. Demais, Vinícius. Hein? Só falta ter dinheiro, mas o resto é tudo bom. Não, mas isso aí ninguém paga, né? Isso não tem preço. O Barcelona foi muito tranquilo. Eu tenho 2 histórias muito legais assim. Agora eu estava no Confiança e tinha hora que você tinha que mudar o campo assim, e tem um lugar que, se errar o chute, um reduzido, ela vai para fora do estádio. Aí os caras contam que lá em Barcelona, primeiro foi o 3º time nosso para viagem, para garantir que teria o amistoso, porque nós tínhamos que jogar o Campeonato Brasileiro aqui. Então foi o 3º time mesclado com alguns jogadores da base. E o time principal ficou aqui para jogar com o Curitiba. Nesse treino, eles foram treinar lá, eu não estava, foram treinar lá no CT do Barcelona, né? E aí, fazendo a finalização, eles deram um chute longe, não, mas não tinha muro. E aí eles perguntaram pro tiozinho, e agora, como é que pega essa bola e tudo? Ele falou, rapaz, eu tô aqui há 15 anos. Nunca a bola saiu. Nunca foi a bola pra lá. Eu não sei como pega. Aí eu conto isso, né, quando eu vou treinar no lugar que os caras olham. Cuidado. Aí passaram vergonha, né? Isso é uma resenha que eles fizeram. E a outra é que, como nós chegamos 2 horas só antes, né, eu tive a tranquilidade de ter o meu time, teoricamente, que não estava jogando escalado lá, contra o Messi, todas aquelas feras lá. O que eu ia falar contra eles, né? Era um jogo de festa, né? Eu falei, se divirtam-se. Vai lá, brinca, né? Só não podemos perder de muito, né? Mas assim, se divirtam. Era um jogo festivo, na verdade era uma comemoração à vida, né? Foi muito importante porque o Alan Ruschel jogou, né? Sim. E legal que eu tenho um papo com o Alan, que é essa questão do treinador falando. 2 semanas antes, o Alan estava treinando e começou um papo na Chapecoense assim, Alan vai voltar, e ele não tinha ido ao banco nenhuma vez. Alan vai voltar, aí tinha mais 2 jogos do Brasileiro.
E aí uma torcida lá começou a colocar um cronômetro regressivo para ele voltar. Regressivo. Tá, para ele voltar, que ele estava treinando. Aí veio o diretor de marketing e falou, Vinícius, o que a gente vai falar? Os caras estão esperando que ele vá pro banco agora. Eu falei, de jeito nenhum, mas não vai nunca pro banco. Por quê? Pô, porque daqui 3 semanas é o jogo com o Barcelona. Ele é a cereja do bolo. Pra que eu vou colocar ele no banco? Todo mundo vai pedir e vai perder a graça. Aí vai eu chamar o Alan, o Alan Rusch. Alan, é isso. Não vem fazer pressão comigo, brinquei com ele. Não vou te levar pro banco. Imagina, cara, você é a cereja do bolo. Você vai chegar lá, vai ser o capitão, a 10, a faixa comigo e vai celebrar a vida. Aí fizemos isso e aí ele ficou emocionado no final, ajoelhou, agradeceu. Quer dizer, saiu melhor do que o esperado. Aí acabou o jogo, eu falei, não foi melhor assim? Do que você ir para um banco de um jogo do brasileiro, não desprezando um jogo brasileiro, mas pô, né? Então, mas assim, a resenha foi que vai lá, divirta-se e fiquei vendo aquele espetáculo de perto, né? Que legal. E agora tem os 11 aí que a nossa produção vai colocar na tela. E comenta aí sobre esse timaço que você montou. Tem jogadores aí que eu confesso que fiquei feliz quando você falou. Eu tive o privilégio de dirigir muitos bons jogadores. O meu capitão estava aqui ao meu lado, né? Marcos Assunção, né? É que eu tava vendo aqui, se tinha colocado aqui, não foi. Não, calma, que calma aí. o calor. Mas não posso, né? Calor. Ele foi meu capitão nos 2 jogos, nos 2 clubes, né? Mas era um bom capitão mesmo ou era só na amizade? Eu chamo ele de capitão até hoje, né? Capitão. Alô, produção. Me ajuda, produção. Alô, produção. Alô, produção. Alô. Aê! Ô, Glória. Comenta aí, por favor. O Volpe foi uma grata revelação. Eu cheguei no Figueirense, ele não estava jogando, coloquei titular, né? Se transformou um monstro. Apodi era um jogador também que estava no México, não sendo aproveitado pelo Querétaro do México, voltou para a Chape, faltou fazer chover. Thiago Silva dispensa comentários, né? Thiago Heleno, outro jogador marcante também, que não jogava há muito tempo e foi se recuperar no Figueirense. Hoje aí é um dos ídolos e referência no Atlético Paranaense. Jefferson, um jogador que também eu apostei, levei ele estava no Prudente com a gente, depois levei ele para Paraíba. Isso é a resenha, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Levei ele pro Estoril, aí o Estoril lá, tinha uma resenha lá, bem, eu falei assim, Jeff, deixa eu te falar um negócio, você tá brincando muito. Todo mundo falou pra não te trazer aqui, que você não aguentava fazer uma linha de 4 aqui, que na Europa você não ia ficar 1 ano aqui. Então você vai treinar e não sei o quê. Ficou 10. Valeu a resenha. Roberto Carlos, chamava ele de Roberto Carlos. Nossa, no Prudente chamava ele de Roberto Carlos, essa perna. Paraíba era duro, não aguentava, viu? Kleber Santana, né, que dispensa comentário, ele jogava mais na frente, eu baixei ele um pouquinho para um segundo volante ali na Chapecoense. Fantástico, um jogador com muitos e muitos recursos. Carlos Eduardo, meu filho número 1. Carlos, levei... é que eu não tô esse não, você ia sair, viu? O meio campo ali. ia ser bom. É que é juvenil. Tem que respeitar. Respeita a minha idade, viu? Tem que respeitar, Carlos. Carlos foi meu jogador no Ituano, que eu peguei com 18 anos, depois levei pro Prudente, depois levei pro Fluminense, depois levei ele pro Estoril. Tá aí fazendo sucesso hoje no Botafogo. Grande trabalho no Botafogo tá fazendo. O Dagoberto, que eu tive o prazer de dirigir pouco no Atlético, mas para mim um jogador com um potencial, um dos maiores. Para mim ele estaria aí num top muito, muito alto no futebol mundial, Dagoberto. Né? Teve seus altos e baixos com lesões na carreira. O Calerron tive o prazer de comandar com a qualidade de finalização e organização tática lá no Bolívar, né? Categoria de base toda ali no Real Madrid. Conca é outro sensacional, muito recurso. E o Fred também, aí precisa falar muito, né? Matador, dispensa comentários. E deixei muitos filhos aí fora dessa lista aí, que são grandes jogadores, mas eu acho que é um baita time. Ficava em primeiro no Campeonato Brasileiro esse time aí. É um time bom, bacana esse time. Chefe, é com você agora. Aqui encerra a minha participação. Deixa o like, galera. Se inscreve, por favor. Aê, galera. Não, Vinícius, lhe agradecer por tudo, né? Minha volta ao Brasil, depois ser campeão, levantar a taça
Campeonato Catarinense, agradecer pela nossa amizade, por todos os ensinamentos. Eu te chamo de chefe, você me chama de capitão. Acho que, para mim, você foi um dos treinadores que eu mais gostei de trabalhar também, vitoriosos. Fomos vitoriosos, assim como Vanderlei, eu ganhei também no Santos, Felipão no Palmeiras, Lourenço Serra Ferrer no Betis, Fábio Capello no Roma, enfim. Aí eu esqueci o nome do cara que eu ganhei lá em Dubai, que é um nome difícil também, nome árabe. Mas você faz parte da minha história também como atleta profissional, você faz parte da minha vida, porque é uma vida que eu quis, meus pais quiseram eu ser jogador de futebol, e te agradeço muito por ter aceito esse convite, por ter tido a oportunidade mais uma vez, a gente tá sentado aqui batendo papo, e muito bom esse papo para você que quer ser treinador, para você que é jogador, para você que quer ser algo na vida. A gente deixa sempre uma mensagem, o convidado sempre deixa uma mensagem para aquele cara que quer ser alguém na vida, quer ser treinador, quer ser jogador de futebol. Acho que acima de tudo tem que ser um cidadão do bem, né? Isso é o primeiro. Depois a gente pensa no que a gente vai ser. Mas a primeira coisa é ser um cidadão que ajude as pessoas, que pensa sempre no próximo. Então, para essa câmera aqui, deixa uma mensagem aí de motivação para quem quer que seja, para quem quer ser alguém na vida, e que na nossa vida nada é fácil. Né? Tem que trabalhar muito, e fique à vontade. Bom, primeiro agradecer, Assunção, e dizer que é isso, a vida é isso, vale a pena isso, né? Hoje dizer que eu sou amigo do Assunção é o meu ídolo. Tive que falar isso para você outro dia, sério, né? Você sabe disso, sério, falei com ele, sério. Rapaz, você é meu ídolo, né? Falei, e isso que é o melhor da nossa vida profissional, porque o que a gente passa, as nossas pressões, né? As nossas resiliências são muito grandes, mas o maior troféu que a gente tem é essa sinceridade e o carinho, o amor mesmo que a gente tem pelas pessoas, mesmo de longe, sem ver. Quando vê assim, fala, pô, esse cara é sensacional, eu tenho o prazer de ter dividido coisas com ele, e ele faz parte da minha vida. Então eu quero agradecer muito e sou muito feliz, né, por isso também. E dizer para quem está aí do outro lado que eu levo a minha vida simplesmente assim: faça com as pessoas o que gostariam que fizesse com você. Né? E sejam felizes, aproveitem muito a vida, sejam felizes. E resiliência sempre, não desistam nunca. O caminho está aberto para todos. É isso, galera. Vinícius, obrigado, chefe. Prazer maravilhoso estar aqui, ter hoje esse podcast, e um cara que eu não gostava, eu falo para todo mundo, eu não gostava da entrevista, eu não gostava, eu fugia das câmeras, e hoje trabalhando, né, fazendo, isso não é entrevista, assim, um bate-papo, mas passando aí as nossas experiências para muita gente. Então, galera, terminamos aqui mais um podcast maravilhoso, uma experiência maravilhosa com o meu treinador, por 2 clubes onde eu passei e fomos vitoriosos. Espero que vocês gostem. Próxima terça estaremos juntos novamente. Um grande abraço para vocês. E se inscrevam, dê o like, participem, deixe seu comentário, deixe um recadinho de quem você quer no próximo podcast, que o Gordinho vai correr atrás aí, tá bom? Ótima semana a todos, um beijo para vocês e até a próxima. Valeu!